No Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, onde Jezabel vai ameaçar Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Para quem não sabe, o Elias foi um profeta poderoso em obras. O Elias, se você vê as histórias que vinha antes, você vai ver por que aconteceu tudo isso na vida do Elias. O Elias era um homem de Deus que chegou para o Acabe, o rei de Israel, e disse: Acabe, o negócio é o seguinte, vai ficar um bom tempo sem chover. E vai haver seca aqui na terra. O Acabe ficou bravo. Falou: esse cara só vem profetizar o caos. Esse cara só vem falar coisa ruim do meu reino, do meu reinado. Mas ele estava falando o quê? O que Deus tinha mandado. É ou não é verdade? Então, só que você vai ver que por Elias obedecer o que Deus mandava ele fazer, Deus sustentava Elias. Quando Elias foi profetizar contra Acabe, dizendo que ia ter seca, dizendo que ia haver necessidade, a Bíblia diz que Deus fala com Elias, falando assim: Elias, vai para o deserto e fica lá escondido, porque o Acabe está bravo com você. E o Elias fica lá no deserto. A Bíblia diz que Elias no deserto foi sustentado pelos corvos. Corvos traziam carne para que o Elias comesse. É muito forte isso. Por que eu estou te contando isso? Você vai ver que o Elias, presta bastante atenção aqui, ele estava acostumado a viver coisas grandes. O Elias estava acostumado a viver maravilhas. Se você vê um pouquinho atrás, ele fala que os corvos traziam pão e carne pela manhã. Não precisa ler não, eu vou ler para você. E os corvos também traziam pão e carne à noite. E mesmo com a seca, o Elias podia beber água do ribeiro. Havia um ribeiro perto do Elias. É muito forte isso. Elias estava acostumado. Mais à frente, Elias vai encontrar uma viúva. E mais à frente, nos cultos de hoje, eu vou falar sobre essa viúva. Viúva de Sarepta. O Senhor fala para Elias: Elias, vai procurar essa viúva porque eu vou enviar ela para sustentar você. Olha como Deus foi sustentando Elias em coisas sobrenaturais. E aqui tem grandes lições para nós. E a grande lição também que o Elias deixa. Ele reúne todos os profetas de Baal. Ele volta para Acabe, fala com ele. Profetiza contra ele mais uma vez, porque Acabe estava se perdendo como rei de Israel. E o Elias faz o quê? Vocês vão provar. Então vamos fazer o seguinte, Acabe. Vamos ver quem é o Deus aqui agora. Vamos fazer o seguinte, chama seus profetas de Baal. Chama os profetas desse Baal, desse Deus. E eu quero convocar todo mundo para ir no topo do monte. Vamos ver quem é Deus. Elias foi colocado à prova várias vezes. E os profetas de Baal se flagelando. Vamos ver, vai descer chuva. Vai descer maravilhas e nada. E o Elias, o que ele fez? Agora vamos ver quem é Deus de verdade? Convocou todo o povo de Israel para ser testemunha. Olha que coragem, hein? Elias, com aquela coragem, ele convoca os profetas de Baal e todo o povo. Chama todo mundo para ver quem é Deus, porque estava todo mundo perdido, todo mundo, em outras palavras, desviado, estava todo mundo fora da presença do Senhor. E o Elias faz o quê? Vem cá, todo mundo vai ver quem é Deus de novo. Ele manda montar o altar, enfim, ele pega 12 pedras, e aí vai, a história é longa. E aí ele manda encharcar o altar. Pode encher de água, encharca esse altar. Quando ele ora, ele fala assim: agora vocês vão ver quem é Deus. A Bíblia diz que desce um fogo do céu, consome tudo, aquela água seca, as pedras viram como se fosse carvão. E todo o povo: esse é Deus. Ou seja, ali naquele ato de coragem, o Elias converte todo mundo ali. E depois o que ele faz? Ele mata todos os profetas de Baal. E o Acabe: Aí o Acabe vai fazer isso aqui. O Acabe vira para Jezabel, sua esposa, idólatra. Jezabel, que tinha um espírito maligno que sondava ela, um espírito que fazia com que os profetas do Senhor se corrompessem, um espírito que fazia com que o povo se corrompesse e fosse um idólatra. Por isso que se diz espírito de Jezabel.
Porque é um espírito que traz dissensão, divisão. Então, aquela mulher, quando soube, vamos ver o que aconteceu. O Acabe, então, você acabou de ler, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. Versículo de número 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Igreja, olha aqui para mim. Não dá para acreditar. Aquela mulher, usada pelo diabo, ela faz algo muito ousado. Mas às vezes, posso falar uma coisa, você não vai ficar triste? Às vezes, nós fazemos a mesma coisa que a Jezabel. Como assim? Cuidado para você não perder a revelação aqui hoje. O que ela está dizendo? Ela está dizendo em outras palavras. Ela mandou um mensageiro para falar para Elias o seguinte: Elias, eu prefiro morrer do que ver você viver. Foi isso ou não foi isso que ela quis dizer? Tanto que ela disse o quê? Me façam os deuses a mesma coisa, ou pior, se você não tiver como de um deles. Ou seja, olha o que ela fala. Ela fala: eu prefiro morrer do que ver você viver. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa de Jezabel. Nós preferimos ver algo dentro de nós morrer do que ver viver. Quantas pessoas, volto a dizer, você talvez tenha conhecido que chegaram à igreja com motivos errados. Quantas pessoas, por exemplo, vêm à presença de Cristo buscando vingança? Um exemplo bobo, mas para você entender. Eu dou exemplos assim bem fáceis, só para você entender. Como uma mulher traída, por exemplo. Ela vem à igreja, ela busca Jesus porque ela quer vingança. Senhor, o Senhor vai pesar a mão sobre ele. Eu quero justiça, eu quero isso porque o que fizeram comigo não é certo. Pode ser N coisas. Pode ser milhares de motivos. E a pessoa permanece fazendo aquilo, mas com sentimentos de morte. Tem pessoas que preferem morrer do que ver viver alguma coisa. Tem pessoas que preferem carregar o orgulho que vai trazer morte, que vai trazer queda, do que ver acontecendo, do que ver vivendo o perdão dentro da sua casa. Não, mas eu fui ferido. O fulano precisa me procurar para pedir perdão. Você está fazendo igual a Jezabel. Você está escolhendo morrer do que ver viver. Eu prefiro morrer. Não estou falando só de orgulho. Todos os dias nós temos escolhas. Eu escolho buscar, eu escolho não buscar. E tudo que eu escolho tem consequência. A Jezabel, ela preferiu dizer: eu prefiro morrer do que ver o Elias viver. Tem gente que diz: eu prefiro, o que é morrer? O contrário de viver. Eu prefiro não construir, eu prefiro não perdoar, eu prefiro não agir conforme a palavra, eu prefiro não fazer determinada coisa do que ver a bênção me alcançando, do que ver a libertação chegando, do que ver a bênção me alcançando, enfim. Sem querer agimos como Jezabel. Vamos deixando um propósito que Deus deu morrer. Vamos deixando o chamado morrer. Quantos que estão aqui hoje sentados já foram chamados até mesmo para fazer a obra e você foi fingindo que não era com você? Vai preferir morrer do que fazer viver? Vai preferir continuar dizendo: isso não é para mim? Do que viver um ministério, do que viver um propósito? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas vamos continuando aqui a mensagem. Versículo de número 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Igreja, olha aqui para mim. Elias, pensa na coragem desse homem de mandar todo o povo ser testemunha de que ia descer fogo do céu, e o fogo do céu desceu mesmo. Pensa nessa coragem. Talvez você não teria, talvez eu não teria.
Que coragem é essa? Que certeza foi essa que Deus faria o que fez? Um homem que foi sustentado por corvos, que no meio do deserto tinha água para beber, um homem que estava acostumado a viver grandes coisas, de repente uma pequena ameaça de uma mulher acaba com a fé desse homem. Às vezes, nós passamos pela mesma situação. Às vezes você já passou de tudo na vida, mas basta uma palavrinha daquele filho para te desestruturar. Basta uma palavrinha daquela pessoa que parece que acaba com a tua paz, te desestabiliza, te arranca da presença de Deus. Elias começou aqui, igreja, a ter sintomas de depressão, de ansiedade. Porque o que o Elias fez? O Elias começou a buscar o isolamento. A Bíblia diz que Elias já foi passando pelo caminho, depois dessa ameaça. Pegou o auxiliar dele, o moço que andava com ele, e falou, fica aqui que eu vou para lá. Começou a deixar pelo caminho, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto. O deserto, eu já ensinei aqui, é lugar de solidão. Volto a dizer, não deixe que as ameaças desse mundo te levem para a solidão. Te levem para o isolamento. Não deixe, igreja, que experiências que um dia você teve te levem para lugares que você não quer estar. Quantas pessoas feridas acabam ficando com traumas e não se relacionam mais? Quantas pessoas que talvez tiveram um noivado mal sucedido, um casamento, alguma coisa que aconteceu, até mesmo um relacionamento, cada vez que passa os anos, essa pessoa vai se fechando cada vez mais. Palavras que falaram para o seu coração, que te feriram e vai deixando você isolado. Ele foi buscando a solidão, ele foi buscando o isolamento, versículo de número 4, olha lá. E ele se foi ao deserto. Elias, com aquela tristeza que ele sentiu, com aquela palavra, com aquela depressão que ele sentia. Igreja, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para a pastora. Se você na sua casa tem alguém enfrentando a depressão, tenha paciência com essa pessoa. E eu vou te ensinar o porquê. Sabe por quê? Quem aqui já sentiu algum tipo de dor na vida? Né? Desde criança, quando você ralava o joelho, né? Se você não sentiu dor, depois você me procura que eu vou orar por você. Mas voltando aqui para a seriedade. Quando a gente sente dor em algum local do corpo e essa dor persiste, a gente procura uma ajuda médica, não é verdade? Sim ou não? Então, eu estou com uma dor no joelho, essa dor está persistindo. Aí você anda, sobe uma escada, a coisa está esquisita. Aí você ora, não é? Você vai ao doutor, aí o doutor fala, olha, é isso. Aí você, enfim. E aí quando você vai no médico, ele fala assim, aonde que dói? Você fala, dói bem aqui. Ele fala, médico, ele fala, é aí mesmo. É aí. Mas aí eu te pergunto nessa manhã, e quando a dor é na alma? Como é que faz? Quando a dor é na alma, como é que a gente explica onde dói? Quando a dor é na alma, sabe como é que a gente sabe que a dor é mais intensa? Quando o corpo dá sinais. Buscar a solidão é um desses sinais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O corpo dá sinais. O coração dispara, a mão começa a ficar suada. Você vai ficando triste, você vai buscando isolamento. E por que eu digo para você ter paciência com essa pessoa, igreja? Porque chega a ser algo fisiológico. Não é algo que simplesmente você vira para a pessoa e fala, sai daí, vamos andar um pouquinho, vamos andar no sol. É importante, deve-se andar no sol, se alimentar direito. Mas não é algo que a pessoa diz assim, que é algo que é uma força de vontade. É algo que está lá dentro, é algo que chega a ser fisiológico. Então, é algo que precisa o quê? De alguém, como você vai ver que aconteceu com Elias, para poder arrancar a pessoa dali. A Bíblia diz que ele buscou o isolamento. E ele foi andando o dia inteiro. Ele andou, versículo de número 4. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, que era um pequeno arbusto do deserto. E olha o que ele pediu, igreja. Ele pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
Igreja, olha aqui para mim, ó. Por que ele saiu? Por que ele foi para o deserto? Para poupar a vida dele. Porque a Jezabel queria matá-lo. Foi ou não foi? Aí você vê, uma pessoa vai para o deserto para poder se poupar a vida e chega no deserto e pede o quê? Tira a minha vida. Faz sentido isso? É assim que o depressivo age. Ele quer viver, mas ao mesmo tempo ele quer acabar com tudo. Ele tem medo da morte, mas ao mesmo tempo ele pede a morte. Ele pede o fim daquele sofrimento. Assim foi com Elias. Você vê que a história do Elias é o que tem acontecido na vida de muitos jovens. E o que tinha acontecido com Elias? O Elias não era um qualquer. Era um homem que tinha acabado de viver e ver o fogo de Deus descendo e consumindo tudo. Um homem que teve coragem. A depressão não escolheu Eliseu. Foi uma palavrinha que desestruturou. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Essa é a nossa prioridade. Não deixe que palavras venham te ferir. Palavras venham te desestruturar, seja de casa, seja da igreja, seja do trabalho, seja de onde for. Dos seus próprios pensamentos. Palavras que te derrubam. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Só que Deus é tão maravilhoso porque, para você ver, né? Ele pede a morte, sendo que ele fugiu da morte. Uma grande confusão na cabeça dele. E posso te contar um segredo aqui? Graças a Deus que Deus não ouve esse tipo de oração. Porque quanta coisa a gente já pediu para Deus errado, né? Até mesmo você talvez já tenha feito essa oração do Elias. Ah, Senhor, eu já fiz de tudo. Já criei filho, já fiz isso. O Senhor pode me levar agora. Bobagem. Ele vai levar quando ele quiser e quando o propósito dele tiver terminado. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre, igreja. Não é a canção, não. O que diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte. Ele começou a dizer, olha, eu não quero mais viver, arranque isso de mim. E no versículo de número 5, a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O que um depressivo faz? Ele dorme. Ele não vê a hora do dia acabar. E quando o dia começa, ele não vê a hora de terminar. E assim ele vai se seguindo. O próprio Elias. Escolheu ali um lugar, uma sombra. Só que aqui que eu vou começar a nossa história. Veio um anjo. Um enviado de Deus. Não se ora para anjo, viu, igreja? O anjo é aquele que executa quando nós oramos. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. E Deus envia quem? Os anjos. Não se ora para anjo, né? Então, o que ele fez? O que aconteceu? O anjo veio, o próprio Deus envia o anjo. Igreja, imagina a cena. A Bíblia diz que ele toca Elias. E esse tocar, no original, vem no sentido de tocar com força. É como se o anjo estivesse falando assim, um chacoalho. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Levanta-te e come. A Bíblia diz que no versículo de número 6, o Elias, ele se senta, ele nem levanta. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Igreja, olha aqui para mim, ó. Por isso que eu digo para você ter paciência. A Bíblia diz que o anjo veio e fala, ô Elias, acorda. Em outras palavras, você não veio aqui para dormir. Não é esse o teu chamado, não é esse o teu ministério. É Deus falando com você nessa manhã. Entenda isso em nome de Jesus. Você foi chamado para uma grande obra. Você não foi chamado para ficar dormindo. Você não foi chamado para buscar isolamento. O anjo está sacudindo e diz, olha, acorda, levanta, fica de pé. Aqui fica de pé e come essa comida aqui, ó. E ali na cabeceira onde ele estava deitado, quando ele olha para trás, onde ele estava com a cabeça reclinada, a Bíblia diz que tem pão cozidinho e água. A gente pode trazer isso para a parte espiritual, ali Jesus se manifestando. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse que ele era o pão. A água que ia trazer o quê? A falta da sede, nunca mais teria sede. Pão e água são colocados na cabeceira, aqui na cabeça do Elias. Vamos trazer isso para o mundo espiritual.
O nosso Senhor Jesus deve ser o nosso cabeça. Quando Ele governa a nossa vida, quando Ele governa a nossa história, não mais nos deitamos, teremos força suficiente para prosseguir. Mas a Bíblia diz que a tristeza e a depressão do Eliseu era tão profunda que nem se levantar ele se levanta. Ele olha, ele come, ele bebe e ele torna a dormir. Ele volta a deitar. E o Senhor tem o que com Elias? Paciência. O Senhor tem o que comigo e com você todos os dias? Paciência. Fala sério, né? E haja paciência. Obrigada, Jesus. O Senhor nos trouxe até aqui porque Ele foi paciente conosco. Ele ainda diz aqui, no versículo agora de número 7, presta bastante atenção que aqui tem uma grande revelação, a mensagem é muito curta, muito objetiva. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou. E disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Presta bastante atenção nessa frase, igreja, não termina de ler agora. Agora olha aqui para mim. Aqui tem uma grande revelação para nós. O anjo é enviado por Deus a segunda vez. Igreja, Deus vai enviar o anjo a segunda vez. Ele vai enviar. Seja para você, seja para os seus. Irmã Thaís, eu não sei o que acontece, parece que fulano dorme na vida, dorme espiritualmente, está cego espiritualmente, calma. Mas eu já enviei o pão, já enviei a água, já enviei Jesus. Calma, porque o anjo vai tocar de novo. O anjo vai tocar de novo, ele vem e aí ele faz algo diferente. A Bíblia diz que nesse tocar, ele dá como se fosse um... Eu não sei como é que se usa esse termo, mas lembra quando falava do pedala? Ele vem... Elias, vamos lá, levanta-te. Veja, igreja, olha aqui para mim, presta bastante atenção. Veja que Deus não envia o anjo para dizer assim, Elias, eu te entendo, não fica assim não, vem cá, me dá a mãozinha. Não foi isso que o anjo fez. O anjo vem, ele dá um pedalo em Elias, porque Elias tinha estrutura, porque Elias já estava acostumado a viver coisas grandes, Elias estava acostumado a ser perseguido. Ele disse, Elias, para com isso, levanta daí agora, e agora você vai comer. E ele vai dizer algo muito forte aqui agora. Ele diz o seguinte, levanta-te. Eu não mandei ficar sentado, eu não mandei você comer e voltar a dormir. Ele está dizendo, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E esse porquê que vem a grande revelação. Essa palavra porquê, no original, ela significa algo muito forte, que talvez vai mudar o seu entendimento acerca dessa palavra para sempre. Ele diz assim, levanta e come, porque senão, ou seja, caso contrário, o seu caminho será pesado. Gente, isso é muito forte. A palavra no original significa comprido, significa longo, significa no sentido de pesado. Vamos traduzir essa frase? O anjo vem para o Elias e fala assim, Elias, se você não se fortalecer na comida que eu estou te dando, em outras palavras, espiritualmente, se eu e você não nos fortalecermos, o que vai acontecer? O nosso caminho será o quê? Pesado. Caso contrário, o nosso caminho será longo, será um caminho com enfado. Ai, que droga de vida, ai, que droga de igreja, eu não sei porque eu tenho que ir, eu não sei porque eu nasci numa família dessa. E por quê? Porque você não tem se fortalecido, porque você tem deixado o sentimento da tristeza, da opressão, da depressão tomar conta do seu coração. O Elias estava vivendo essa realidade. Um Elias, um grande homem de Deus, um homem que tinha feito maravilhas através do nome do Senhor. Era um homem que estava ali depressivo, oprimido, não queria saber de ninguém, deixou o moço para trás, não fala comigo, ninguém fala comigo, não quero ver ninguém, eu não quero ajudar ninguém, eu quero ficar na minha. Foi o que aconteceu com Elias. O Elias estava vivendo essa realidade. Deus precisou enviar um anjo e falar, Elias, acorda para a vida, porque se você ficar nessa, o seu caminho vai ser enorme, vai ser comprido, vai ser pesado, e você não vai dar conta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor está dizendo isso para nós nessa manhã. Acorda para a vida, se fortaleça no meu pão, na minha água, no meu sustento que eu te dou. Caso contrário, seu caminho vai ser pesado. Quantas pessoas que passaram por aqui, que vão passar ainda hoje, que têm se sentido exatamente assim.
estão vivendo uma vida pesada. Quantas pessoas eu atendo, não só aqui, mas no Brasil todo, que me procuram dizendo: Thaís, eu não aguento mais, tem uma coisa pesada na minha vida. Eu estou dizendo para você nessa manhã, você não está levantando. Você está comendo do pão, você está bebendo da água e você está voltando a deitar. Mas o Senhor está dizendo: come do que eu te dou. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ficar de pé. O que Ele mandou primeiro? Levanta-te e come. Foi ou não foi? Ele comeu, deitou, voltou a dormir. Aí o anjo veio. Acorda! Não foi para isso que eu enviei o pão. Não foi para isso que eu enviei a água. Você não recebe uma palavra para continuar na mesma. Quando você recebe uma palavra é para mudar completamente. É para você assumi-la. Ele não assumiu, ele continuou. Ou seja, ele recebeu. Olha aqui para mim, igreja. Mudou o alimento. Deus enviou carne e suco de uva para ele na segunda parte. Ele enviou a mesma coisa. Ele enviou o mesmo pão. Ele enviou a mesma água. Mas por que daqui a pouco ele vai ficar de pé? Porque ele obedeceu a primeira coisa que ele tinha que fazer. Ele ficou de pé. Agora ele levantou. Espera aí, então eu vou levantar. O anjo estava dizendo: levanta logo e come. Porque senão você vai ficar nessa vida. Porque senão o teu caminho vai ser cumprido. Em outras palavras, você está indo para o caminho errado. E depois o versículo de número 8. O que a Bíblia fala que o Elias fez, igreja? Continuou sentado, comeu e bebeu? Não, a Bíblia diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Agora sim, igreja, olha aqui para mim, ó. Quem foi que deu o primeiro passo? O próprio Elias. Deus enviou o anjo, Deus vai enviar o anjo para você. Deus vai te dar pão, Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar refrigério, mas Ele vai pedir para você: levanta-te. A escolha é nossa. Nós temos essa escolha. Peraí, eu não quero mais ser viciado nisso. Eu não quero mais ter essa prática. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Caso contrário, meu caminho vai ser muito comprido. Caso contrário, a minha vida vai ser um inferno. Caso contrário, eu vou continuar vivendo essa mentira. Caso contrário, eu vou continuar vivendo nessa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A decisão, Deus já enviou anjo para você. Deus já te deu pão, Deus já te deu refrigério. E você continua deitado. E o Senhor está dizendo: não vai dar certo. Levanta e come. Então a Bíblia diz que ele comeu e bebeu, igreja. E com a força daquela comida, ele caminhou quanto tempo? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Engraçado, igreja, olha aqui para mim, ó. O Elias aqui está buscando ajuda. Igual a mim e a você. Os depressivos que um dia estão sendo ou que foram, buscaram ajuda. Ó, o Elias: beleza, Senhor, vou obedecer. Aí ele fica de pé. Ele come, ele bebe e ele começa. Eu imagino Elias andando pelo deserto falando: onde é que eu vou agora? Quantos estão aqui sentados e perdidos? Para onde eu vou agora? Você pensa que você está bem, você pensa que você está fortalecido com pão e com água. Mas o Senhor ainda quer o velho Elias que vai viver e fazer maravilhas. Ele estava ainda perdido. Eu vou para onde? Eu vou para o monte de Deus, que lá vai acontecer alguma coisa. Eu vou para lá. Aí no versículo de número 9, a Bíblia diz que ele entra numa caverna. E Eli entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias, aqui não é teu lugar. Presta bastante atenção. E aí o Elias vai falar o quê? Vamos adiantar. Vamos acelerar a fita. O Elias vai falar: Senhor, eu fui tão bom. Eu fui tão zeloso com a tua obra. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer. E agora eles estão buscando me matar. Eu feri todo mundo à espada. Eu fiz exatamente. E agora estão buscando a minha vida para arrancarem. Eu não sei mais o que fazer. Versículo de número 11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também, presta bastante atenção, igreja, que a gente já vai terminar a mensagem, aqui tem uma grande revelação para nós. E eis que passava o Senhor como grande e forte vento, fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo.
Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Igreja, olha aqui para mim. Lembra quem era o Elias? Sustentado por corvos. Fogo desce do céu. Elias, um homem de Deus, um homem que estava acostumado a viver coisas gloriosas, já tinha visto o sobrenatural acontecer na vida dele. Igreja, você concorda comigo que ele lá dentro daquela caverna, perdido, e assim é o que a gente faz, quando a gente está perdido, a gente entra em cavernas, a gente se isola. Eu trabalho com muitas pessoas ao meu lado, e a gente tem a tendência a negligenciar os que andam mais próximos a nós. Pode reparar. Parece que a gente dá mais atenção àquele barulhento, aquele que dá trabalho, aquele que faz, aquele que acontece. A gente está sempre notando aquela pessoa. Mas as pessoas que estão em cavernas dificilmente são notadas. Aquela que aparentemente faz tudo certinho, está tudo bem, fulano não abre nem a boca. Eu me preocupo ainda mais com essas pessoas que andam ao meu lado. Sempre o mais quietinho, às vezes, é aquele que esconde algo. E às vezes não está bem. Elias estava numa caverna, buscando viver um projeto de Deus para ele, buscando entender ali o que Deus tinha para ele dali para frente. Mas o Senhor não mandou ele ir em cavernas, o Senhor não mandou ele ir ao Monte Horebe, o Senhor não mandou ele fazer nada daquilo. A única coisa que Deus tinha mandado ele fazer é: levanta-te, come e bebe dessa água. E você vai em frente, porque senão o seu caminho será cumprido. Ele então começa a andar perdido, ele entra numa caverna e Deus fala com ele: Elias, aqui não é o teu lugar. Igreja, a caverna, o isolamento nunca é o nosso lugar. Ainda que você pense: é Deus está comigo. Não. O Senhor está dizendo para nós. Aí o que acontece? Deus fala: Elias, vem para fora. E aí começa, pessoal. Começa algo estrondoso. Vai pegando a visão aqui agora. Ele começa a ver vento quebrando tudo. Ele começa a ver fogo. Ele começa a ver um terremoto. E o Elias estava acostumado. Presta bastante atenção na visão aqui, ó. O Elias estava acostumado a viver coisas grandes. É por isso que a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações. Igreja, Deus sabe tratar com cada um de maneira única. Talvez se você estivesse naquela caverna e visse um fogo se manifestando ali, no primeiro terremoto você já ia falar: é o Senhor. Mas o Elias, o Senhor não estava naquilo. Quando é que o Elias foi convocado? Quando é que o Elias de fato saiu da caverna? Quando ele ouviu uma voz mansa e delicada. O Elias estava acostumado a viver coisa grande. Mas quando é que ele ouviu a voz de Deus? Quando é que ele entendeu que Deus estava falando com ele? No trivial, na voz mansa, na voz delicada. Aquela coisa assim que ninguém dá nada. Aquela coisa assim que fala: mas Deus está falando? Porque ele estava acostumado a viver coisas grandiosas. Então, quando ele viu coisas grandiosas, ele não creu. Ele não entendeu. Deus não está lá. O Senhor não está aqui. Mas, de repente, quando ele está dentro daquela caverna e ele ouve uma voz mansa e delicada, versículo de número 13. Sucedeu que, ouvindo-a, Elias, igreja, precisou com Elias ser a voz mansa e delicada, porque ele estava acostumado a viver coisas grandes. Para ele não ia tocar aquilo. Por que eu estou falando isso para você hoje? Às vezes você tem parentes, você tem familiares, ou você mesmo é uma pessoa que já viveu coisas grandes. Às vezes você é uma pessoa que já foi batizado com o Espírito Santo em cultos gloriosos. Você já viu a glória de Deus, você já teve até experiências sobrenaturais, mas o Senhor nunca vai deixar de falar conosco. O Senhor vai continuar falando, seja nas coisas grandes e também nas pequenas. Ele disse que na voz mansa e delicada, o que o Elias faz? Ele ouve. No versículo 13, sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em uma capa. E veio para onde, igreja? Aí sim ele sai para fora. Ele pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez Deus chama a atenção. Olha a investida do Senhor no Elias. Olha a investida do Senhor nas nossas vidas.
Thaís, o que você faz aqui? Eu não te mandei para cá, não te mandei para a caverna. Eu sei que você está acostumado talvez a viver grandes coisas. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes Deus falava com você de outras formas. Igreja, olha aqui para mim, ó. Eu me lembro da oração do Abacuque. O Abacuque disse, Senhor, renova a tua obra no meio dos anos. Qual era o meio dos anos? O meio dos anos não era o começo nem o final. Porque no começo está todo mundo a todo vapor. No começo está todo mundo, que lindo, que legal. Mas e no meio dos anos? É quando acontece o desânimo. É quando acontecem as perturbações. É quando se levanta tantas coisas e você parece que não sai do lugar. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, o Abacuque falou. Olha a preocupação do Abacuque. Falou, Senhor, o povo está perdido, a gente não sabe mais como te ouvir. E por que eu estou falando isso para você? Porque Deus continua sendo Deus, Ele continua se manifestando, mas quem muda? Gente, a gente muda. Ou você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Repara só. A sua mentalidade às vezes é a mesma, de tudo bem, mas a gente vai mudando e graças a Deus que a gente muda. Então Deus vai mudando a maneira dele tocar o nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor vai tocando. Por que eu estou falando isso para você? Pessoal, eu já tive experiências. Eu não fico falando, nem gosto de ficar falando, porque o povo às vezes pensa que a gente está falando bobagem, né? Mas eu já tive experiências de ouvir o Senhor de maneira audível, em orações. Entender que era Deus falando. Mas depois se passaram vários anos, e eu me lembro de uma vez falar com Deus e dizer, Senhor, por que eu não ouço mais? Por algumas experiências que eu tive. E eu me lembro que eu ouvia claramente, parecia que o Senhor estava aqui, ó, falando ao meu ouvido. É uma coisa que eu não vivo falando para as pessoas. Porque eu não quero que você foque no vento e na tempestade. É na voz mansa e suave. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas quando eu ouvia, eu fiquei um bom tempo sem ouvir. E eu lembro que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu queria tanto ouvir o Senhor de novo. E eu ouvi. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Ele falou assim, ó. Hoje eu falo com você quando você prepara as mensagens. Hoje eu falo com você dessa forma. E se fosse no início da minha caminhada, eu não preparava a mensagem. Então Deus não falava dessa forma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito para ir para a terra prometida, o que Deus precisou fazer para provar que eles não eram mais escravos e que ele estava com ele? Precisou abrir o mar, precisou andar numa coluna de nuvem, precisou andar na coluna de fogo, precisou Deus mandar as pragas para o Egito. Deus precisou fazer sinais. Deus precisou fazer tantos sinais para eu falar, e esse Deus é verdadeiro mesmo? Olha que maravilha. Só que quando eles saíram do Egito, entraram na terra prometida, que Deus enviava o maná todo dia, Deus se manifestava. Quando eles chegaram na terra prometida, através da vida do Josué, quando a Bíblia diz que quando eles fizeram a primeira refeição na terra prometida, o que aconteceu com o maná, igreja? Acabou. O maná era enviado todo santo dia para o suprimento do povo, ninguém ficava doente, ninguém ficava abatido, ali tinha todos os nutrientes necessários, tinha tudo que o povo precisava, só ficava doente quem pecava, porque estava na lei. Então, a pessoa que andava ali direitinho e era sustentado por Deus, ele não ficou doente, não ficou abatido, não aconteceu nada, não pegou pneumonia, nada acontecia com aquele povo. Irmã Thaís, então quando eles chegaram na terra prometida e Deus parou de enviar o maná, o que ele falou? Ele falou assim, Josué, a partir de hoje vocês vão se virar e vão comer. Agora vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão fazer o que tem que ser feito. Eu pergunto para você, igreja, Deus deixou de amar aquele povo? Mas ele mudou a maneira de se manifestar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Era um upgrade. Quando a pessoa vem a primeira vez pela igreja, o que ela fala com Deus? Ela fala, ai Senhor, eu estou tão mal, olha, eu vou crer que o Senhor está comigo, eu vou crer que o Senhor tem um negócio para mim, se aquela luz lá do canto direito piscar. Me dá um sinal. E Deus é tão misericordioso que a luz pisca. Aí você fala, ai que lindo. Só que você vai passando os anos na presença de Deus e você vai querer que essa luz pisque todo dia? Você vai querer sinal todo dia? O Senhor está falando para você, eu não vou dar sinal todo dia não, eu estou fazendo você crescer na fé porque eu quero falar com você de maneira mais madura.
Eu quero te manifestar o meu poder ainda mais na tua vida. É como se uma criança, um adolescente, para quem tem filho adolescente, se o seu filho já moço, barbado, aquele filho vem para você e fala assim, ai mamãe, faz um leitinho para mim. Você vai falar, ei menino, tá maluco? Fala direito. Ai, faz um leitinho para mim, tá esquisito. Para com isso. Por quê? Você ama aquela criança, você vê ainda o seu filho moço como uma criança, mas ele não é. Assim somos nós espiritualmente falando. Um dia já foi vento, um dia já foi tempestade, mas o Elias precisava ouvir a voz mansa e suave, só ele reconheceu o Senhor. Só que aí no versículo de número 14, ele começa dizendo a mesma ladainha. O Elias fala, ai, mas eu fui tão bom, me ajuda, Senhor, olha, eles estão querendo me matar, o que eu faço? E Deus? Ai, tadinho, Elias, eu te entendo, que nada. Olha o versículo de número 15. Deus não estava nem aí para isso. Deus não está nem aí para nossa ladainha. Deus está aí para a solução. Deus quer levantar, Deus quer ajudar, Deus quer acolher. Deus quer você andando na vida. Olha o que ele fala para o Elias, versículo de número 15. E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unja Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Igreja, olha aqui que revelação linda. O Elias estava lá. Você vai ver mais à frente o que Deus fala. Elias. Deus vai falar assim para Elias, ó. Deixa de ser bobo. Igual a você tem 7.000 que não se dobraram. O Elias achava que ele era o único profeta vivo. Ai, Senhor, só tem eu que fiz a tua obra. E Deus, você não sabe de nada. Tem 7.000 que eu conheço o coração. Tem 7.000 que não se dobraram ainda. Em outras palavras, a obra do Senhor nunca fica sem ser feita. Deus envia, Deus sabe, Deus escolhe. Deus, ele apanha. É muito forte isso. Falou, Elias, não tem nada a ver contigo. Só que o que o Senhor virou para ele e falou assim, para com esse choro, filho. Vamos lá, pode voltar. Volta, você vai voltar tudo agora e você vai continuar fazendo a obra. Eu te ungi para ser profeta. Eu te ungi para ser uma bênção. Você agora vai lá, vai ungir o fulano do tal. Ele vai ser rei da Síria. Depois você vai ungir o outro fulano de tal, que vai ser rei no lugar de Acabe. Isso. E agora você vai ungir também o Eliseu, porque ele vai ser profeta em teu lugar. Em outras palavras, Deus está dizendo, a minha obra nunca vai parar, ela vai continuar e vai ser através da sua vida em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para nós, eu te dei um chamado, eu te entreguei na mão, eu não olho para trás, eu não olho para o que te falaram. Quem é Jezabel? O Senhor em nenhum momento falou de Jezabel, igreja. E Jezabel era o problema principal do Elias. Em nenhum momento ele falou assim, calma filho, eu estou te guardando. Em nenhum momento Deus falou para ele assim, calma, vai dar tudo certo. O que Deus falou? Volta para o trabalho. O Senhor está dizendo para nós, volta a crer. O Senhor está dizendo para nós, volta a enxergar quem você é. Volta a enxergar que você é capaz. Volta a enxergar que você tem chamado, que você tem algo a ser feito. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo? Aqui está a grande mensagem. Vamos ver? Versículo de número 19 para a gente terminar. Partiu, pois, Elias dali. E achou a quem, igreja? Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Presta atenção aqui em mim, igreja. Olha que forte. Deus deu uma missão para Elias. Elias, eu não quero saber do seu choro, não, filho. Eu sei quem eu escolhi. Deus sabe quem ele escolheu e Deus não erra. Ele sabe que ele escolheu você e ele não errou. Escuta só essa palavra. Ele disse, Elias, eu tenho missão para você. Você vai ungir o fulano, vai ungir o ciclano. E por último, você vai ungir o Eliseu. Olha aqui para mim, ó. Deus é tão bom. Que quem que o Elias vê primeiro? O Eliseu. Sabe por que Deus colocou o Eliseu primeiro? Porque ele sabia que o Elias ia precisar de ajuda. O Elias estava sozinho, lembra? Lembra que o Elias estava sozinho? E o Eliseu foi virar um grande amigo dele. Ele sabe, o Senhor sabe que quem estava no estado de Elias, depressivo, ia precisar de um suporte. Deus não falou, calma que eu vou te enviar o Eliseuzinho para te ajudar. Não. Deus falou o quê? Volta lá, vai trabalhar. E é quando a gente está trabalhando que Deus envia o socorro.
O Eliseu foi um socorro para o Elias. Ia ser o seu servo, ia lavar a mão do profeta, só isso que ele ia fazer? Mas não. Olha aqui para mim, ó. O que o Elias ia ter que fazer com o Eliseu, já que ele ia ficar no lugar dele? Ia ter que ir em si? Ou seja, ele ia tirar do foco a tristeza. Olha que Deus tremendo. Deus sabe fazer a coisa. Elias, vai lá e prepara o Eliseu no teu lugar. O que o Elias fez? O Elias começou a trabalhar em prol do reino de novo. Eu digo para você nessa manhã, nunca se isole, nunca entre em cavernas, porque o Senhor nunca te chamou para isso, ainda que seja no Monte Horebe, ainda que seja no monte de Deus, ainda que você ache que é um bom propósito. Se Deus te deu um trabalho, Deus vai sempre querer te ver trabalhando na obra dele. E é na obra dele que ele envia socorro. É realizando o que ele te ensinou e te chamou para fazer que ele realiza os milagres em o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. E glórias a Deus por isso. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Eu quero abençoar você nessa manhã. Fique de pé, em nome de Cristo.